Olá, tudo Olá! bom? Estou aqui com a Xifen, a Ana Teresa, que é uma fanchi, assim como eu, e a gente está nesse caminho já tem um tempinho, né? A Ana, ela é muito boa no tipo de prática que as pessoas geralmente fogem e têm um certo receio de fazer. Muita gente procura a linhagem para aprender sobre jejum, a gente chama de pico, que é o chamado famoso viver de luz. Mas dentro do nosso caminho, ele tem um propósito. Não é só para você despertar a capacidade de não comer, né? Ana, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua história. O que você pensava sobre o jejum? O que você pensava sobre a prática? E como que foi essa experiência? Bom, lembro de ter ouvido essa questão de viver de luz e eu achei engraçado. Como que é possível uma coisa dessas? Não é possível. Aí eu conheci o Carlos, fui falar de Bigo, ele contou algumas experiências dele de Bigo. Ah, desafio? Eu quero fazer esse desafio. Aí fui fazer o Bigo. Tivemos o retiro, logo em seguida fui fazer o Bigo. 21 dias sem comer. É uma prática interessante. No final, fica naquela um sentimento contraditório, né? Eu quero sair porque isso está me gerando sofrimento. Não, mas eu não quero sair porque isso é luminoso, isso é bom. 21 dias é muito para o corpo, 21 dias é pouco, é. Isso é uma doideira. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu tinha 17 anos. E a minha mãe, ela acompanhou um processo praticamente inteiro. E ela surtava de chorar, pensava, meu filho vai morrer. E eu comecei a emagrecer, né? Porque no começo do processo você emagrece, Uhum. né? Hoje em dia, a última vez que eu fiz, eu engordei 1 quilo. Eu fiquei mais de um mês sem comer, engordei 1 quilo, senhor, que coisa estranha. Mas primeiro, antes da gente entrar nessas coisas, nessas questões, vamos explicar um pouco para as pessoas o que, que é essa alimentação de luz, né? Você quer falar um pouquinho? Quer que eu explique? Pode explicar. Posso explicar? Acontece que, assim, o nosso corpo, ele pode se nutrir de vários tipos de frequências de energia. E... Mas, inicialmente, para a gente, o pico ele tem um viés mais de purificação, que é a gente eliminar do corpo os resíduos de muco, o excesso de gordura, as toxinas que estão presas dentro dos órgãos, que às vezes não funcionarem muito bem, que estão presas dentro dos músculos. Falando nisso, eu fico super flexível quando estou em jejum. Você fica? Ah, eu sou flexível já. É verdade, a Ana já é flexível. Os pés já vêm na cabeça sem precisar de muita coisa. E nesse processo, a gente começa a se alimentar de uma energia mais sutil, que tem a ver com a respiração. Também tem processos que a gente olha para o sol de olho aberto, mas tem que ter um treinamento para isso. Uhum. E para a gente chega um ponto em que você está refinando a energia do corpo, em que se você não faz o jejum, você não passa de uma determinada frequência, né? Então para a gente ele serve para quebrar uma série de barreiras e também mostrar para a gente que a gente não precisa comer outros seres, a gente pode se alimentar direto da fonte, né? E para sua família, como que foi isso no primeiro momento? Primeiro que a minha mãe eu fui preparando aos poucos. Meu pai eu deixei, falei, meu pai vai aguentar de boa, porque ele acredita muito nessa questão de tudo é mental, tudo é a mente. Tá. Meu pai foi o que mais ficou preocupado. Né? Eu falei, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Teve uma semana que eles foram viajar e ficaram preocupados, né? Como que eu, sem comer, ia ficar sozinha? Mas sempre tinha. Meu irmão e minha irmã sempre estavam se revezando para ir em casa para ver como eu estava. Sério? Sério, Pra chegou ver se no. você não ia morrer, É, desmaiar. ele ia preocupar se eu desmaiasse lá, né? Aí chegou 21 dias,
Meu pai foi na folhinha lá contar se eu tinha feito 21 dias, que é o tempo mínimo de para início de É o tempo pico. para entrar no pico, na frequência, né? Então, às vezes, esses 21 dias são meio tensos, né? Meio nervosos. Aí, imagina eu, sou magricelinha por natureza. Imagina eu ficando sem comer. Emagreci, nossa, fico assim, ó. Não conseguia andar 2 quarteirões, nossa, que dificuldade. Mas Mas, isso foi mais pro meio do. Ou desde o começo você sentiu mais fraqueza? desde o começo, desde a partir do quarto dia, já comecei a sentir Ah, você fraqueza. começou a sentir fraqueza. E quebrar processos mentais é uma coisa Hum, difícil. Mas vale a é. pena. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, a minha mãe chorava, ela fazia as comidas que eu gostava e trazia pra mim. Falou, come, meu filho. Eu, mamãe, eu tô num processo espiritual agora. Mas a nossa linhagem, ela prepara a gente para isso. Então, não é uma prática para iniciantes. É para alguém que já está há algum tempo, um bom tempo, né, sendo iniciado em várias coisas. E chega um momento que o corpo começa a pedir. Né? Uma das formas da gente saber que o nosso corpo está precisando de jejum é que a saliva começa a ficar quente. Né? A gente chama de Não, não tá. pisado celestial. A minha meio que tá, mas eu pedi pro meu corpo esperar um pouquinho, porque eu tenho umas coisas para fazer agora. Não, eu já fiz no começo do ano. Você já fez no começo do ano? Fiz no começo do ano e foi o pior que eu fiz. Foi o Foi. terceiro que eu fiz e foi o mais punk. A gente tradicionalmente faz pelo menos uma vez por ano esse jejum de quase um mês. A primeira vez que eu fiz por 100 dias. Eu pensei que nunca mais eu ia querer comer, não sei o quê. Mas eu comecei a sonhar com todinho. Eu queria muito tomar todinho. Daí eu fiz o processo para sair e também era horrível. Nossa, horrível. É, se você fica em jejum, você consegue rejuvenescer e você consegue estender o tempo de vida por até 400 anos. Chega uma hora que o corpo também, né, ele precisa de outro tipo de cultivo se você quiser continuar mantendo ele, né. Então a sua família teve essa questão deles ficarem te vendo para ver se você... Mas fala desse seu último jejum, que você disse que foi o mais forte. O que aconteceu? Os outros jejuns que eu fiz foram de usando água. Bebendo um pouquinho de água. Apesar de água ter um Ah, gosto horrível. durante o jejum. Horrível. Não gosto nem de lembrar. Mas esse último eu fiquei. Foi uma parte sem água, sem comida, sem nada. Depois entrava na parte dos sucos ralos. Foi um processo meio estranho, mais difícil, foi mais pesado. Porque todos os bigos que eu fiz sempre era para apanhar. Sempre vem, começa a vir uns insights assim do que está acontecendo com você, para você ter um autoconhecimento, coisas que às vezes são bem pesadas, que estou processando até hoje, mas minha família ficava preocupada. Porque às vezes eu ia lá, ajudava a guardar comida, eles preocupados, mas comida para mim não tinha vontade, não tinha vontade de comer comida. Essa é uma coisa interessante, né? É, comida, Depois que você tá. passa alguns dias, você já não tem mais vontade de comer comida. Às vezes a sua cabeça até tem, mas você olha para aquilo e é como se olhasse um plástico, não dá vontade de pôr na boca. Não, um computador e uma panela de arroz, tá, as duas coisas estão ali, ué. Isso é muito estranho, mas pra gente que faz o processo é comum. Coisa mais também centrada mais em uma coisa interna, assim, está naquele processo de quebrar a mentalidade, aquele processo de você se conectar, de se alimentar da luz. Você tem aquela fraqueza física, pelo menos comigo acontecia, de ter essa fraqueza física e lidar com isso. E você quer dividir alguma experiência interessante? Experiência interessante. É, Nenhuma. nenhum. Não. Muito bom. A gente faz essa prática com um suporte, tá? Então, alguém que já é bem experiente. Eu faço Pigo há 12 anos. Eu tenho 29. Comecei com 17, são 12, né? São 12. Então, eu já fiz muitas práticas. E é uma prática que eu gosto muito de fazer. E Paga pra apanhar. você paga para apanhar. O Pigo, ele traz muitas revelações pra gente. Então, ele mostra pra gente o sofrimento da carne, ele mostra
como a gente é apegado às coisas, aos sabores. E isso é desde criança. Então, quando você é bebê e você chora, enfiam comida em você. Mas nem sempre está chorando de fome, né? Mas a gente começa a usar a comida para fugir do que a gente sente. E a maioria das vezes que a gente come não é nem porque a gente está com fome, é só porque a gente quer fugir de alguma coisa que a gente está sentindo. Então, se está feliz, você come, se está triste, você come. E o Bigo ele quebra isso de uma forma muito intensa. Eu acho que a experiência mais bonita que eu tive foi uma vez eu também estava na casa dos meus pais visitando e minha mãe começou a conversar comigo e saía um arco-íris da boca dela. E eu pensei, gente, eu tô muito chapada, eu tô muito chapada. Aí o arco-íris vinha e batia na parede. Eu acho que eu tava há uns 8 dias sem comer nada. E daí eu não lembro o que ela falou, porque eu só conseguia prestar atenção no arco-íris, né? Nossa, que bonitinho. E daí ela saiu e eu enxerguei a luz em mim e a luz em tudo. E eu percebi que não existe sozinho, não existe solidão. A gente que se fecha. A gente só tá sozinho quando a gente se fecha para isso. Então eu percebi que não existia uma desconexão entre os seres. A gente ouve falar disso na linhagem desde que a gente entra, mas quando você sente, é diferente. E os sonhos durante o jejum, Ana? Nossa, teve jejum de eu ficar sonhando à noite, acordando, de ter aquelas noites tensas de sonhar, acordar. E teve algum sonho mais marcante, assim, durante... Ah, que eu me lembro, não. Não? As mensagens que você recebia da energia eram mais através de visões, através de sensações físicas, como era? Ah, é mais de sensação física. Mais no físico mesmo. Físico mesmo. Tipo, olha como você se sente realmente, olha o que você faz com você mesmo. O Bigo é cheio dessas coisas. O que a gente faz com a gente. E isso é dolorido, né? É. E para quem tem curiosidade de conhecer isso, você tem alguma dica? Você tem alguma sugestão? Primeira coisa é ter um mestre. Quer seguir um caminho, tenha um mestre. Não siga livros. Livros podem te levar para armadilhas. Então, tenha um mestre. E siga todos os processos que o mestre sugerir para você fazer. É muito importante isso, né? Ter alguém que já fez o caminho. Porque é como você entrar numa mata que você não tem guia. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas é seguro, né? Você pode se perder. E vamos falar. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso do Pigo? Dividir mais alguma coisa? Não. Então vamos falar de outro assunto que a Ana também gosta bastante, que é o trabalho com o divino, as divindades. Então, dentro do caminho de Kunlun, Kuan-Luan, os 9 dragões, que é a nossa linhagem, a gente tem um trabalho muito forte com o divino. Né? Você quer falar um pouquinho do processo? A parte que somos todos neuróticos, mas nós temos a especialidade de sermos psicóticos, mas psicóticos que vão lá e resolvem as coisas de preferência. Todo mundo meio neurótico. Mas apesar de a gente ter essas coisas escuras dentro da gente, também tem a parte luminosa. E a gente diz que isso está presente o tempo todo. A Ana, eu acho que é dos meus alunos que mais faz corporificação. É um processo que a gente chama de corporificação, que é diferente de, por exemplo, de incorporação. Na corporificação, a gente tem que fazer um processo de alquimia, de refinamento de energia, e depois a gente vai para uma coisa que a gente chama de reino encantado, que é como se você levasse a sua consciência a um lugar onde ela pode estar em plenitude, onde ela pode estar no nível máximo de vibração. A gente não acredita em evolução espiritual, a gente acredita em acesso, porque o espírito já é perfeito.
Então, a corporificação é uma forma da gente acessar dentro da gente esses processos, onde a vibração está no máximo. Aí a gente divide em 12 partes esse processo. E quando a gente faz a conexão, a gente tem acesso a todo o conhecimento, a todo o poder e a toda a força que esse divino que está na gente, que está em tudo, manifesta. Né? Você quer falar um pouquinho dos processos de algum processo que você teve em relação a isso que foi forte, que te ajudou a entender alguma coisa? Bom, eu achei a parte interessante é que você entra em contato com uma parte divina dentro de você. É você mesmo, você encontrar uma divindade, uma parte sua, é você também. Então, é dos processos. Esses processos de conexão são muito bonitos. Sim, leva a entender alguns processos que tem na sua vida, de entender de onde que vem determinadas experiências, o porquê de algumas coisas. Tem respostas. Se você se abre a isso, você vai ter respostas. Que a energia só vai para onde tem espaço, para onde tem abertura. Então, É, para você entrar em contato com essa parte divina sua, entrar em contato com essas divindades, fazer essa corporificação, tem que ter abertura. se a gente não se abre, não tem como, né? Não. E a gente, dentro dessa linhagem, a gente divide esse divino nessas várias partes para acessar. Então tem uma parte que forma o coração, uma parte que forma o fígado, uma parte que forma os rins, uma parte que forma o pulmão, né? Uma parte forma a cabeça, outra parte forma outras partes do corpo e aí sucessivamente. Qual dessas partes que você trabalha que você tem mais afinidade? Eu tenho trabalhado bastante com a parte do coração. Divindade do coração. Divindade do coração. Inclusive, uma vez eu recebi até um presente dessa divindade. Conta pra É. gente. Não pode contar. É que tem coisa que não pode contar, mas isso pode contar? Eu não sei. Acho que melhor não. Essa é melhor não Esses- contar. Tá, então ela recebeu um presente. E quando você ouviu falar sobre isso, e quando você pôde ter a experiência, foi muito diferente a sua expectativa? Não, foi uma coisa que eu não tinha expectativa nenhuma. Então, foi uma coisa que eu recebi. Para Ah, mim, foi uma coisa maravilhosa. e o seu primeiro contato, como foi com essas inteligências dentro de você? O primeiro contato com todas as inteligências, todas conversaram comigo, mas teve uma específica que foi lá e deu uma cortada em mim. Deu uma cortada? Então hoje eu tenho um pé atrás com essa específica. Ah, ela te disse o quê? Ainda não é hora. Ainda não é hora de falar com ela. É. Se manter Entendi. distante de mim. Tá, tudo bem. E a primeira vez que você sentiu essa força divina, como foi a sua experiência? É uma coisa leve, é uma coisa brilhante, é uma coisa que dá vontade de. É importante para se lembrar, eu sou isso também, eu quero me manter assim. Hum, muito bom. A gente diz no tal que é muito importante você ter experiência e, se possível, ter várias experiências, né? Porque uma coisa é você entender com a cabeça, outra coisa é você viver aquilo. E pra gente o divino ele é muito importante nesse aspecto também. Você gostaria de dizer alguma coisa, ou deixar um recado para quem está começando o caminho, ou para quem tem interesse em estudar a alquimia do taoísmo? É importante lembrar que cada pessoa tem a luz, ele tem essa parte divina dentro de si, tem essa possibilidade de manifestar amor por todos os seres ou por tudo que existe. É importante também ter, sim, disciplina, ser perseverante e ter um mestre.
E essa ajuda muito. Certo? Então, muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Obrigado, obrigado.